Esdras capítulo 5, versículos 1 a 17. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Hagai, Ageu e Zacarias ben Ido, Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em o nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Tatenai, governador da província oeste do Eufrates, e Setar-Boznai e seus companheiros foram logo lhes questionar. Quem autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? Quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Setar-Boznai e seus colegas afarzaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, plena paz e prosperidade. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras, e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. Ora, a obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros. E também procuramos saber os nomes deles para a tua informação. Assim, anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro confirmou a um homem chamado Sesbazar que ele havia nomeado governador e lhe recomendou: leva esses objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazar veio, lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém, estamos à sua disposição
e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, passaram-se 2 anos. 2 anos em que o povo foi impedido de levantar qualquer pedra, qualquer espaço, qualquer coisa que fosse, lembrando de uma restauração de templo. E o povo paralisou a obra durante 2 anos no reinado do rei Dário. Depois de 2 anos, esse povo continuava sem erguer uma pedra. A violência contra eles foi tão grande, a decepção, a marca foi tão forte que eles simplesmente abandonaram a ideia, talvez se sentindo ferido com a própria circunstância, com as próprias pessoas, com o próprio Deus. E chegou uma hora em que Ageu, movido pelo Espírito Santo, o profeta Ageu e o profeta Zacarias começam a trazer luz sobre uma questão. Vocês têm casas para morar, mas eu não tenho minha casa, o meu templo erguido no meio de vós. E isso tem trazido várias e várias consequências. Por isso, voltem e ajam conforme aquilo que eu tenho dito. E o Senhor se propôs a trazer muito mais do que eles pediram ou pensaram, porque Ele iria trazer os recursos financeiros. Não se sabe ainda direito como, mas só se sabia que Ele ia trazer esses recursos. Então, eles começaram a se mobilizar. Em se mobilizando, houve mudanças e mudanças e mudanças, e começaram então a reedificar este templo, reedificar. E eu quero hoje falar com vocês, sabe, embora tudo parecesse que estivesse de uma forma meio que distante, meio que sofredora, Deus fala, reajam. Vocês precisam reagir a tudo isso que está acontecendo de uma forma determinante, senão vocês não vão conseguir chegar e realizar a construção e edificação do templo. Acontece que muitos de nós também tomamos a mesma postura deles, porque algumas coisas se colocaram entre nós e aquilo que nós entendíamos que Deus queria de nós. Muitas vezes nós desistimos ou paralisamos. É agora um momento em que se manifesta a glória de Deus, porque Deus vai falando através de Ageu e através de Jeremias sobre tudo o que o próprio Deus desejava fazer. E isso foi trazendo luz e foi trazendo realmente uma disposição para realizar. Todo o confronto que houve, tudo aquilo que estava acontecendo para paralisar aquela obra, daquele momento em diante já não tem mais importância, porque eles vão e tentam trazer de volta o Rei Jesus. Isto é, o Rei Jesus passa a ser entronizado no templo da vida de cada um de nós. Jesus passa a ser o dono das nossas vidas e o templo que somos nós passa a ser construído com toda a dedicação, tudo ponto a ponto, parte por parte,
Às vezes nós nos afastamos do projeto de Deus. Algo se interpôs entre nós e o projeto que Deus tinha colocado. E nós nos acomodamos na circunstância e deixamos de lutar, de interceder, ou mesmo de orar por nós mesmos, de que a nossa casa esteja edificada, de tal forma agradarmos o coração de Deus. E o que Zacarias e Ageu disseram motivou aqueles líderes e os fez refletir na necessidade que eles mesmos possuíam de ter em si este templo construído, de que as pessoas seriam abençoadas a partir da obediência plena, e mesmo que esta obediência viesse cercada de situações estranhas e diferentes. Eu quero declarar junto com vocês aquela palavra e declarar que nós, como templo do Espírito Santo, nos abrimos para podermos ser construídos segundo a presciência de Deus, segundo a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ousar agora, Pai, ousar. Sabe, tudo aquilo que paralisou a nossa vida e que nós deixamos ter um valor que foi muito além daquilo que realmente havia. Senhor, nos perdoe, nos ajude, Senhor, porque Tu és o perfeito dono de todas as coisas. E eu sei que o Senhor vai trazer a bom termo tudo o que nos concerne. Por isso nós levantamos as nossas mãos e nos colocamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, somos o Teu templo, constrói-nos, em nome de Jesus. Amém.